Ver detalhes da primeira fase de testes de um projeto que decorreu na Ilha de Faial, nos Açores, e que tem como objetivo testar o potencial da utilização de sensores de imagem hiperespectral para detecção remota de lixo marinho em zonas costeiras e em águas pouco profundas. É meu convidado Hugo Silva, investigador do Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência do INESC-TEC, e vamos aqui falar de um projeto português que tem financiamento da Agência Espacial Europeia, a ESA. A fase de testes aconteceu agora, por estes dias, na Ilha do Faial, nos Açores. Ou seja, detectar lixo marinho remotamente. Vamos por aqui para perceber melhor o projeto. Como assim, Hugo Silva? Quais são as ferramentas, com que abordagem está ou pretendem vocês fazer esta detecção de lixo marinho? Muito bom dia, obrigado pela oportunidade. A ESA tem vindo a desenvolver investigação nesta área, na área de detecção remota de lixo marinho, e tem vindo a tentar avaliar um conjunto de tecnologias que podem ser utilizadas para esse fim. Uma dessas tecnologias é os sensores de imagem hiperespectral, que são sensores que conseguem ter uma capacidade maior do que os sensores de imagem mais, digamos, convencionais, e para tal é necessário desenvolver um conjunto de atividades para se perceber se esses sensores são ou não capazes de detectar o lixo marinho remotamente. E este projeto, enquadrado no âmbito da Agência Espacial Europeia, tem esse fim, com a participação do INESC-TEC na parte tecnológica, do IMAR na parte de monitoração ambiental e do Air Center na parte de disseminação e divulgação. O Hugo Silva, quando referiu há pouco que essas ferramentas já existem, esses sensores hiperespectrais, eles olham para o lixo marinho de que forma? Para além da imagem mais imediata, da imagem visível, é isso? Sim, um sensor hiperespectral funciona de maneira diferente. Portanto, a luz é refletida no objeto, ou neste caso a luz solar, né? A luz ambiente, e a reflexão é que é captada pelo sensor. E esse sensor tem a capacidade de analisar não só o espectro visível, mas no caso dos sensores que nós utilizamos neste projeto, também o espectro infravermelho. Portanto, tem uma gama de espectros muito maior, que permite detectar assinaturas espectrais que não são visíveis ao olho humano. Portanto, quer dizer que todos os materiais que são, neste caso, detectados pelo sensor, vão ter assinaturas espectrais diferentes. Neste caso, o lixo marinho vai permitir também uma assinatura espectral diferente da água, e daí a sua capacidade de detecção pelo sensor. Esses sensores vão ver, digamos assim, o lixo marinho que não seria visível numa fotografia mais ou menos detalhada, não é? Podem ver lixo que esteja até em parte submersa, e podem ver também que tipo de lixo, esses dados podem ser também conseguidos, que tipo de lixo está a ser observado? Sim. Geralmente, muitas pessoas não têm conhecimento, mas uma parte do lixo marinho que existe é plástico. Sim. Mas existem diferentes tipos de plástico que têm respostas espectrais diferentes. Portanto, a ideia é, com este sensor, conseguir não só identificar o lixo marinho, mas também identificar que tipo de lixo marinho é que se trata. No caso de sensores de imagem hiperespectral, estamos a falar de macroplásticos, portanto, o lixo com alguma dimensão acima de 1 metro de comprimento, portanto, algo que já tem alguma dimensão, e a ideia é utilizar esses sensores a bordo de aeronaves tripuladas ou satélites no futuro. Porque neste momento os satélites existentes apenas são constituídos por sensores multiespectrais, portanto têm menos capacidade de análise, têm só algumas bandas. Os sensores hiperespectrais, para ter uma ideia, têm neste momento 300 bandas de espectro, portanto são sensores que têm uma grande capacidade de análise e de captura de informação. E com esses sensores é possível detectar esse tipo de plástico nos termos distintos espectros. E cada tipo de plástico vai ter uma assinatura espectral diferente. E daí a ideia deste projeto, que foi utilizar os sensores hiperespectrais para analisar esse sensor espectral de plásticos, diferentes tipos de plástico, e ver se o sensor hiperespectral é capaz de capturar essa informação. Portanto, o trabalho da equipa do Hugo Silva tem a ver especificamente com a criação deste novo sensor. Não a criação do sensor, a criação dos algoritmos. Dos algoritmos, ou seja, o sensor, a máquina já existe. Vocês estão a estudar a forma de trazer mais informação a partir dessa máquina. Portanto, não há aqui que construir um sensor novo de raiz. Para o futuro, para o satélite, sim. Sim, para os satélites, sim. Sim, porque neste momento as câmaras hiperespectrais não são câmaras, digamos, vulgares, porque não são aquelas câmaras do dia-a-dia que toda a gente utiliza, porque são sensores bastante custosos,
mas são sensores que já existem no mercado para diferentes tipos de aplicações, inclusive para a caracterização em ambiente de veículos autónomos aéreos, para outras aplicações. No entanto, são sensores que não são utilizados no dia a dia. A sua capacidade de análise ainda não está completamente explorada. Daí a utilização do projeto de utilizar os sensores hiperespectrais para explorar a sua capacidade e tentar perceber se no futuro vão ser úteis ou não para serem utilizados em satélite. E aí também entra a parte de criação de algoritmos que o Hugo Silva referiu, por forma a analisar de uma outra forma, de uma forma mais profunda, mais complexa, os dados desses sensores. Sim, neste momento, este projeto visou... Este projeto tem 3 componentes. Sim. Tinha uma componente que era a componente de estudo prévio, no fundo caracterizar a tecnologia existente neste momento que é capaz de detectar os plásticos, ou lixo marinho. A seguir tinha uma componente de aquisição de dados, que foi o que nós conseguimos realizar no FAIAL para a captura de informação. E esta parte foi a parte que nós caracterizamos agora nos Açores. E no futuro tem outra componente, que é a parte de neste caso, desenvolvimento preliminar de algoritmos que peguem nessa informação que foi adquirida pelos sensores e consigam identificar o plástico automaticamente. E eu vi pelas fotografias que me chegaram, associadas à divulgação à imprensa deste projeto, vocês trabalharam ali numa zona lindíssima, na praia de Porto Pim, no Faial. Houve algum motivo especial para escolherem esta zona? O que é que vos levou aos Açores, especialmente a Porto Pim? Porto Pim é uma zona conhecida no meio neste caso, no ambiente de investigação relacionado com o lixo marinho, que é um hotspot. E é um hotspot porquê? Porque é uma zona que durante todo o ano acumula muito lixo marinho, vindo das correntes da África e mesmo dos Estados Unidos e do Canadá. Portanto, é uma zona em que o grupo do IMAR, neste caso o Grupo Oceanos, tem muito trabalho nesta área, na caracterização do lixo marinho que vem a desembocar em Porto Pim. Daí a utilização de Porto Pim como uma zona de testes. Sim, sim. E o que é que vocês utilizaram ali? Já recorreram a alguns satélites comparativamente com as vossas observações, que tenham um olho apontado para aquela zona, ou utilizaram para estes testes os vossos protótipos? O que é que aconteceu exatamente ali? A experiência consistia na aquisição de dados com 3 tipos de sistemas. 3 tipos de sistemas, nesse caso de veículos. O sensor hiperespectral era o mesmo. Nós fizemos testes utilizando veículos autónomos aéreos. Os chamados drones? Foram os drones que se conhecem vulgarmente, ou um veículo com características já mais específicas para este vosso projeto? O Inestec tem vindo a desenvolver um conjunto de atividades relacionadas com veículos autónomos aéreos. Sim. E neste caso nós desenvolvemos, não só para este projeto, mas temos vindo a desenvolver veículos autónomos aéreos com grande capacidade de payload, neste caso com grande capacidade de carga. Porque estamos a falar do sistema hiperespectral completo, tem à volta de 10 kg. Portanto, não seria um drone vulgar, digamos assim, que seria capaz de carregar esse tipo de sistema. Estou a perceber. Portanto, nós desenvolvemos um drone capaz de carregar o sistema, neste caso, e executar uma missão de, neste caso, passar por um determinado tipo de alvos constituídos por plástico para conseguirmos proceder à caracterização. Para além do drone, também utilizámos uma aeronave tripulada, um Cessna, sim, em que também equipámos o sistema hiperespectral nesse avião e fizemos voos de altitude. Estamos a falar com um drone que voou até 50 metros de altitude, enquanto a aeronave tripulada voou entre os 400 e os 650 metros de altitude. Portanto, já tem uma resolução maior, portanto, já tem influência da atmosfera, o sensor tem um comportamento diferente e permite ser outro tipo de caracterização do material. E era essa a ideia. É essa a ideia. Para além disso, para além disso, também temos a passagem do Sentinel-2, o satélite da ESA, em determinadas alturas de um dia, especificamente, que também passava para a Bahia e também permitiria caracterizar a informação do plástico nessa altura. Daí a utilização desses alvos 10x10, porque são alvos que são esse tipo de alvos que permitem ser visíveis pelo satélite. 10 metros por 10 por 10, 10 metros por 10 metros, é? Exatamente. Sim. 100 metros quadrados, sim. Basta para ter uma ideia,
no satélite são 4 pixels. Exatamente. Portanto, é muito, muito pequeno. São coisas muito, muito pequenas. Mas queria perceber melhor, Hugo Silva, qual é a importância e não sei se lhe chamo necessidade destas 3 observações com características diferentes, definições diferentes, a altitudes diferentes. Futuramente, quando o projeto estiver no terreno, vai ser sempre necessário fazer estas observações através de 3 pontos de observação diferentes? Não. A ideia da caracterização em altitude é tentar perceber se o espectro do plástico varia em relação à altitude. Por exemplo, o drone conseguimos capturar essa informação com muita resolução. O drone voa mais baixo, portanto nós temos muitos pixels, ou seja, a imagem vai ser constituída maioritariamente por plástico. E, portanto, a assinatura espectral desse material vai ser, digamos, boa em termos de qualidade. Sim. À medida que vamos subindo a altitude, vamos perdendo resolução, vamos perdendo qualidade na medida. E até que chegamos ao satélite, que a qualidade é muito menor. Claro. Mas a questão que nós queremos verificar é se o espectro se mantém constante. Ou seja, se esse material, a assinatura espectral, claro, com algumas flutuações e com ruído, porque o ruído depois começa também a entrar na equação, se essa assinatura espectral se mantém constante com a altitude. E foi isso que tentamos, neste caso, utilizar um sensor hiperespectral. Claro. E foi isso que tentamos caracterizar em Porto Pim. Que estiveram a caracterizar. E a resposta foi? Sim, para já. Mantém-se a característica da imagem hiperespectral? Sim, mantém-se. Para já, os resultados preliminares nós ainda não os processamos, portanto, só andamos ainda a raw data na altura e tudo indica que a assinatura espectral é semelhante. É semelhante. É semelhante. O que significa que, tendencialmente, estes sensores vão ser colocados no satélite. E não tenham a necessidade, eventualmente poderão ser utilizados também com veículos tripulados ou não tripulados em situações mais específicas. Mas, ou seja, o vosso caminho aponta para que, se forem colocados nos satélites, eles vão dar as informações que vocês querem obter. Sim, significa que se houver tecnologia capaz de resolver a parte óptica, ou seja, permite caracterizar com informação, com grande resolução em satélite, o sensor hiperespectral é capaz de capturar a informação espectral necessária para a detecção do plástico. Que é isso que estamos a tentar comprovar. A fazer. Comprovar, muito bem. Este período de trabalho nos Açores é apenas um momento do calendário, digamos assim, de pesquisa deste trabalho, não é? Vocês vão continuar agora noutras zonas, noutras regiões, com outro tipo de observações? O que é que está para a frente? Este projeto na ESA é uma ação de risco, como o próprio nome indica, é uma ação muito, muito limitada no tempo. Dura apenas 9 meses. 9 meses? Nós com 9 meses. Nós com o Covid tivemos que adiar os testes. Os testes estavam programados para serem realizados no Faial em junho. Nós conseguimos ainda recuperar algum tempo perdido e conseguimos executá-los agora em setembro. Então, portanto, a ESA não vos deu o desconto da Covid e do confinamento, não? Sim, deu. Sim. Nós, neste momento, a nossa abordagem foi tentar ainda caracterizá-los este ano e devido às condições atmosféricas nos Açores, que fez com a aeronave que teve que ir do continente para os Açores para realizar os testes, nós tínhamos que garantir que conseguimos realizar os testes em setembro, senão só no ano a seguir, só em 2021 é que poderíamos realizar esses testes. Daí a necessidade de antecipar o calendário e conseguir terminá-los em setembro. Sim. E, portanto, a ideia foi caracterizar os testes agora em setembro e depois agora temos mais 3 meses para desenvolver alguns dos algoritmos. Mas isto é o primeiro passo, não é? Esta área, em termos de investigação, é uma área bastante recente. A comunidade científica ainda se está a formar. Existem vários grupos europeus e mundiais que estão a endereçar este problema, não tanto na vertente ambiental como na vertente tecnológica. E, portanto, o futuro será sempre evoluir e procurar novos financiamentos, mesmo na ESA ou no outro tipo de financiamentos que nos permitam continuar o trabalho. Claro. E quando mais à frente o trabalho já estiver mais avançado e chega a bom porto, digamos assim, Hugo Silva, o que é que isso poderá trazer, de uma forma agora, tanto quanto vocês conseguem antever, na questão do combate e da recolha e da descontaminação de áreas de oceanos, com esta nova observação do lixo marinho, o que é que poderá potenciar no combate ou na limpeza de determinadas zonas? Vai ser mais fácil? Vai ser mais eficaz o trabalho? O que é que vocês preveem que a vossa contribuição permita? O lixo marinho, na primeira vertente, terá sempre que ser o ser humano é o próprio a evitar que exato. Começar logo por parar a produção. Será sempre para a produção do lixo, neste caso do plástico em particular. É muito importante, porque a maior parte do plástico que se encontra no mar
foi plástico que veio de zonas costeiras ou dos rios para os oceanos e depois andou durante os oceanos durante um determinado tempo e depois retornou à Terra. Só que nem todo retorna à Terra, esse é o grande problema. Muito dele degrada-se e entra na coluna d'água, começa-se a degradar e afunda até ao fundo do mar. Claro. E depois os próprios peixes entram na sua cadeia alimentar. O gravíssimo problema dos microplásticos. Isso, exatamente. Tornam-se macroplásticos, se tornam microplásticos e depois esse aí torna-se num problema ainda mais grave. Portanto, a ideia será sempre utilizar o satélite ou a informação tecnológica que permite a identificação de zonas de acumulação para se poder depois no futuro tratar esse problema logo à nascente. Não deixar acumular, porque neste momento já existem grandes zonas de acumulação de plástico no oceano, já agora, principalmente no Pacífico. Sim. Já agora uma questão que eu tinha aqui apontado e deixei lá para trás, mas coloco cá agora. Quando estávamos a falar da qualidade e da informação que vocês estão a conseguir, ou conseguiram para já, e porque agora falámos de microplásticos, até que tamanho de lixo marinho, por exemplo, é possível, estes sensores já estão a detectar microplásticos? Não, estes sensores, nos testes que nós fizemos, foi com macroplásticos. Sim. Precisamente porque queríamos validar a tecnologia em termos da assinatura espectral. Exato. Também fizemos, Porto Pim também é uma área que tem microplásticos, mesmo na areia. A zona de areia de Porto Pim é uma zona que tem microplásticos e nós também passámos com um sensor por cima dessa zona. Sim. E conseguimos receber informação. Mas ainda não, essa informação ainda não foi analisada e, portanto, ainda não sabemos se... Teoricamente, tudo indica que sim, que terá uma assinatura espectral diferente, sim, mas há mais ruído e, portanto, terá necessário um tipo de processamento mais, nesse caso, com mais potência computacional, que nos permite identificar esse tipo de situação. Muito bem. Hugo Silva, eu gosto sempre de referir isto, é importante. O Hugo Silva esteve aqui nesta conversa na Antena 1 como porta-voz de uma equipa, obviamente. Já agora, lembramos aqui, peço também a sua confirmação, para além do Inesctec, há aqui outras entidades, o Centro de Informação e Desenvolvimento, Oceanos, da Universidade dos Açores. É mesmo assim que se escreve com capa, não é? Oceanos? Oceanos, exatamente. Sim. O Air Center, que lhe pedia que nos apresentasse brevemente. O Air Center é o responsável pelos equipamentos, pelos veículos que voaram. Não. Não? O Air Center nesse projeto tem a componente de disseminação e divulgação do projeto. Sim. Ok, divulgação. Fez a ligação à ESA. Fez a ligação à ESA. O Air Center, sim. O Aeroespaço é que... e há o Aeroespaço, que é o Centro de Ciência e do Espaço do Aeroclube Torres Vedras, certo? Exatamente. Foi a entidade que nos ajudou com a aeronave tripulada. Com toda a parte. Tivemos que equipar o sensor na aeronave tripulada e foram incansáveis na parte de nos ajudar a pôr o sensor e a voarmos em condições atmosféricas extremamente desafiantes. Às vezes, pois, nos Açores. Mas propositadamente, não foi porque vocês também queriam fazer testes em situações climatéricas diferentes, certo? Não, nós queríamos fazer testes em situações climatéricas diferentes, sim. Sim, mas neste caso não na questão do vento, que por acaso um dos dias que nós quisemos fazer testes nos Açores, e infelizmente aconteceu, foi no dia em que passou a tempestade Paulette. Sim. E o vento nesse dia estava bastante forte e nós tivemos que fazer testes. Era o dia que passava o satélite, porque o satélite só passa 2 vezes. Sim, havia que aproveitar. Em Porto Pinho tínhamos que aproveitar e, portanto, nesse aspecto foram incansáveis na ajuda de conseguirmos obter esses resultados. Estamos a falar de uma equipa de quantas pessoas, Hugo, envolvidas mais ou menos direto ou indiretamente neste projeto? Os testes no projeto, dependente, o Inesctec tem 5 ou 6 membros, o IMAR tem mais também à volta de 10 e o Air Center tem 2 ou 3. Mas depois, no caso dos testes, foi envolvida uma grande equipa porque era necessário colocar e tirar os alvos todos os dias. O Inesctec também teve que levar 2 equipas, uma para a parte do sensor hiperespectral, outra para a parte do voo do drone. Portanto, ainda há estivemos a falar sempre de 30 ou 40 pessoas. Muito bem. Muito bem. Hugo, obrigado por nos explicar este vosso trabalho. Parabéns pelo apoio da ESA, parabéns pelo que conseguiram até aqui e vamos continuando a ter notícias vossas, não é? Agora, brevemente, será o trabalho, se bem percebi, a partir desses resultados, trabalho sobre os algoritmos e mais novidades hão de chegar. Obrigado, Hugo. Obrigado, Hugo.